Bem-vindo ao passeio do bonde pela linha turística de Santos, que faz o trajeto Valongo até o Outeiro. Vamos embarcar nessa jornada e descobrir um pouco mais sobre as belezas e a história da cidade de Santos. Nesse trajeto, teremos uma parada muito importante, mas eu já conto para vocês. A linha do bonde é famosa pelos pontos históricos. Ao longo do trajeto, passamos por vários marcos importantes que contam a história de Santos desde os tempos coloniais até os dias atuais, como o Conjunto do Carmo e a Alfândega. E o nosso destino de hoje é muito especial. Vamos descer na parada do Palácio José Bonifácio, a Prefeitura de Santos. Esse edifício é um símbolo da cidade e guarda histórias fascinantes. Chegamos ao nosso destino. Este é o Palácio José Bonifácio, inaugurado em 1939 e projetado pelo arquiteto Plínio Botelho do Amaral. Com sua arquitetura grandiosa, ele reflete a importância que o poder público tinha na época. E olha só que bacana, nós vamos ter um guia para nos ajudar a entender melhor tudo que tem lá dentro. Tudo bem? Bom. Eu tô aqui com o Eric Iose, que é guia de turismo em Santos. Eric, explica pra gente o contexto da construção desse prédio belíssimo onde estamos. Então, o mais interessante é que ele foi construído em apenas 2 anos e foi construído para ser a sede da prefeitura mesmo. A gente pode ver também há 2 estátuas de deuses gregos, né? O que elas significam? O que a gente pode falar sobre isso? Então, a gente tem Mercúrio, que era deus do comércio, e Santos sempre foi muito forte no comércio, e do outro lado, Atenas ou Minerva, que é a deusa das artes, da sabedoria. A gente repara também ramas de café nos arcos, né? Isso tem. Isso era muito comum, não só aqui em Santos, né? Em várias cidades do país, naquele tempo, era comum os prédios públicos terem na arquitetura sempre algum desenho, algum detalhe que mostrasse a principal riqueza do Brasil, que era o café. Este prédio foi construído no período em que o café estava em alta no mercado. E a gente sabe que até hoje é um dos poucos edifícios públicos do estado de São Paulo que mantém a estrutura original e a maior parte da decoração preservada. A história de um local assim conta também a história da nossa cidade. Por isso é importante a preservação do patrimônio histórico e arquitetônico. Vamos continuar nosso passeio? Eric, o nome desse palácio, desse prédio, é uma homenagem ao nosso patriarca da independência. Exatamente, o santista mais ilustre da história. Tão ilustre que Santos foi elevado à categoria de cidade em homenagem a ele, que tinha falecido um pouco antes, né? Ele faleceu no final de 1838 e aí no dia 26 de janeiro de 1839, Vilazinha, onde ele nasceu, foi elevada à categoria de cidade em homenagem. E exatamente nessa data, 100 anos depois, foi inaugurado aqui o palácio onde a gente está. E ele, além de ter sido patriarca da independência, ele foi muito mais que isso, na verdade, né? Ele foi abolicionista, ele foi cientista, mineralogista, chegou a descobrir mais de 10 minerais na época, entre eles o da origem ao lítio, que é uma substância que tem até na bateria do celular hoje, pra você ter uma ideia. E ele, como abolicionista, foi muito importante também, porque por causa da influência dele aqui em Santos, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, isso ele já não era mais vivo para ver, mas por influência dele, naquele momento, em Santos já não tinha mais ninguém sendo escravizado por causa da influência que ele deixou. Desde 1886, 2 anos, pouca coisa na verdade, né, diante do que durou a escravidão. Só que o interessante é que isso aconteceu sem precisar de nenhuma lei. Graças à influência que ele deixou enquanto vivo, ele fazia vários discursos aqui pela cidade contra a escravidão e sempre olhando o lado humano da questão, não por alguma conveniência política ou coisa do tipo. Eric, a gente tá num salão e chama muita atenção os detalhes, né? A prefeitura é toda rica em detalhes. Sim, e essa sala, inclusive, foi restaurada em 2019 e nessa restauração procuraram deixar
o máximo de detalhes possíveis, como era na época da inauguração do palácio em 39. Então era exatamente esse ambiente. Inclusive tem coisas aqui que são originais da época ainda, né? Essa mesa aqui com essa peça única de mármore, os lustres de cristais de uma região da Europa chamada Boêmia ainda são daquele tempo. Então era bem esse ambiente que tinha aqui quando você entrava nessa sala naquele tempo. Eric, aqui outro salão belíssimo. Onde estamos? A gente está na sala Princesa Isabel, que abrigava as sessões da Câmara dos Vereadores. Inclusive, aqui está a própria, a pintura de um pintor italiano chamado Angelo Cantù. Isso foi uma homenagem para a Princesa Isabel quando ela visitou Santos no ano da abolição, 1888. Ela esteve aqui. O palácio não existia na época, né? Mas ficava onde hoje é o Museu Pelé, inclusive a sede da prefeitura. E aí fizeram essa homenagem, a sala da Câmara passou a ter o nome dela, e à medida que foi mudando o endereço da sede da prefeitura, eles foram mantendo essa homenagem. Eric, você pode compartilhar com a gente uma curiosidade sobre esse prédio? Sim, tem uma curiosidade, coisa simples, mas é interessante, porque o último andar, o quinto, foi projetado na época para ser a moradia dos prefeitos. Só que isso nunca aconteceu, nunca teve um prefeito que morou ali. Hoje tem uma cafeteria ocupando o espaço. É uma historinha simples, mas é interessante. Fala um pouquinho sobre a importância de se preservar a memória, como a gente vê aqui em todos os cantos do Palácio José Bonifácio. A história de Santos cruza com a história do Brasil, então é muito interessante isso, até por Santista ter mais orgulho dessa cidade. E tem uma coisa que um colega meu do turismo fala, que eu acho sensacional, concordo muito com ele. Ele fala que a gente estudar o passado, a gente conhecer a história, é uma forma da gente entender o presente e, de certa forma, até certo ponto, controlar, vamos dizer assim, o futuro. Queria te agradecer por esse tour aqui pelo Palácio José Bonifácio. Sejam sempre muito bem-vindos, aliás, todos sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado. Nada. Espero que você tenha gostado da visita ao Palácio José Bonifácio. Eu adorei! Agora que conhecemos um pouco mais sobre a história e a arquitetura deste lugar, a ideia é que você venha pessoalmente e explore as belezas de Santos. Vamos continuar nosso passeio e a gente se vê numa próxima. Até lá!